Bem-vindos às Pfizer Talks. Hoje falaremos do futuro daqueles que poderão vir a ser os nossos próximos profissionais de saúde. O nosso convidado é o Dr. Manuel Talhinhas, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Project Manager da ADIFA, tendo já sido vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do Conselho Nacional da Juventude e é o atual presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. Bem-vindo, Manuel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. O que atrai os millennials para as áreas profissionais relacionadas com a saúde? Eu diria que é um grande espírito de missão que temos que ter. E quem escolhe enverdar pelo mundo complexo da saúde sabe que a responsabilidade que tem é grande. E os millennials têm essa responsabilidade porque viram a sociedade a evoluir nos últimos tempos muito, a tentar servir cada vez melhor o bem comum e a saúde faz parte desse bem comum. Exatamente. E que vemos cada vez mais a importância que estes profissionais têm para conseguirem, no fundo, trazer um maior bem-estar à sociedade. Eu diria que há muitos desafios que enfrentamos, desde logo as oportunidades que encontramos, a forma como por vezes também estamos sobrecarregados no terreno, com enormes desafios do ponto de vista não só da execução técnica, mas depois também da organização do próprio sistema, que tem muito impacto naquilo que podemos ou não podemos fazer. E eu diria que nos últimos anos os millennials perceberam que cada vez mais existem oportunidades nesta área. As oportunidades são diferentes e muito especializadas, que vão também necessitar cada vez maior de uma interajuda, que era algo que eventualmente nos últimos anos não se dava tanta relevância, mas que percebemos que era fundamental, porque não conseguimos apenas com a nossa intervenção promover a saúde do destinatário final no seu todo. Temos que recorrer ao saber de outras áreas, dentro da saúde, mas a outras áreas. No fundo, funcionar em rede. Outros colegas, no fundo. Temos que funcionar em rede, temos que ser capazes de o fazer e muitas barreiras têm sido quebradas nesse sentido. A intercolaboração é claramente uma coisa que também motiva os jovens profissionais e acho que demos passos muito positivos aí. E, sinceramente, acho que os millennials sentem que, apesar dos desafios e apesar da exigência, é uma área onde se podem sentir realizados. Que barreiras encontram para entrar no mercado de trabalho? Eu diria que hoje em dia existe uma panóplia de oportunidades. Por vezes, percebermos em concreto a vocação. Por vezes é fácil perceber, ok, eu até gostaria de algo dentro da saúde, mas dentro da saúde o quê? Quando, como, onde? Todas essas interrogações são mais que legítimas e fazem parte de um próprio percurso, mas de certa forma acabam muitas vezes por condicionar depois onde nos integramos e onde nos sentimos realizados. Eu acho que faz parte do percurso natural dos jovens que entram nas profissões de saúde, perceberem o seu espaço, perceberem as áreas em que se gostam mais de dedicar, mas depois evidentemente que existe toda uma outra componente de contexto. Eu diria que no caso do nosso país em concreto, existem muitas assimetrias do ponto de vista territorial, regional, que condicionam muitas vezes algumas dessas escolhas. É necessário apostar aí e criar, de alguma forma, uma motivação e um desafio para jovens profissionais que os façam, por vezes, preterir alguns centros urbanos em detrimento das regiões mais desertificadas ou com menor população, mas que merecem igualmente cuidados de saúde e com elevados patamares de qualidade, porque não podemos permitir que existam assimetrias entre a população. E eu diria que, essencialmente, as barreiras que nós hoje encontramos prendem-se muito com, em algumas outras profissões de saúde, um percurso que ainda não está assim tão desenvolvido do ponto de vista do seu desenvolvimento, estruturar esse desenvolvimento após a formação académica, que obviamente dá bases para uma atuação técnica, mas que depois a exigência que se coloca sobre estes profissionais implica que existam planos estruturados para o seu desenvolvimento e no caso das ciências farmacêuticas, a residência farmacêutica é um passo que tem que ser dado, tem que ser estruturado, só assim podemos acompanhar inclusive outras realidades de países que já vão à frente de Portugal neste contexto.
Apesar de tudo, eu acho que também a investigação tem dado um contributo muito importante. Acho que a criação de centros académicos clínicos que olhem para uma filosofia não exclusiva da área da medicina, mas que procure integrar todas as áreas do saber na visão mais saúde. holística. Exatamente. Temos que continuar a batalhar nisso, porque às vezes não é evidente, não é por mal, mas por vezes não é evidente que para prestar um melhor cuidado é preciso trazer outras áreas do saber e integrá-las. E eu, sinceramente, acho que em Portugal ainda falta darmos espaço e que isso vai, precisamente, ajudar os jovens, no fundo, a integrarem estes processos mais holísticos que também os façam sentir mais realizados, não só na sua autonomia técnica, e é muito importante para estes profissionais que, independentemente do contexto laboral que encontram, possam continuar a preservar a sua autonomia técnica, porque, no final de contas, será esses valores que vão proteger o próprio cidadão enquanto destinatário final da sua ação. E eu acho que isso é um aspecto muito importante de continuarmos a preservar. E, por outro lado, muitas vezes algumas barreiras que vêm precisamente de alguma visão menos holística e que, portanto, são colocadas por profissionais que não são diretamente relacionados com uma prestação à cama do doente, eu diria assim, e ao acesso a alguma informação, por exemplo, os historiais clínicos, que são absolutamente essenciais para podermos fazer um trabalho, no fundo, com qualidade, com rigor, e, portanto, eu diria que são barreiras que temos que ultrapassar para os próprios jovens sentirem que não existem barreiras a executarem a sua função na plenitude, e que não encontram os nonsense muitas vezes que impedem de lhes prestar um melhor trabalho que assim desejam. Temos profissionais de saúde a mais ou a menos? Essa é uma questão muito interessante, desde logo porque pode ser olhada do ponto de vista nacional e também internacional. Eu diria que do ponto de vista internacional têm sido feitas muitas reflexões sobre o assunto e claramente que terá que haver uma maior aposta naquilo que são as profissões da saúde para conseguirmos, lá está, continuar a progredir neste bem-estar social que queremos, não só para o nosso território, mas para todo o território. Planeamento em recursos humanos em Portugal, sim, ainda estamos, eu diria, aquém daquilo que seria necessário, e a própria pandemia veio demonstrar essas fragilidades. O mais ou a menos é sempre uma reflexão que, primeiro, eu acho que não se pode generalizar e, segundo, teremos que ter sempre muito cuidado, porque aquilo que temos que perceber é, efetivamente, onde é que estão os atuais, o que é que estão a fazer, qual é a perspectiva de desenvolvimento também da sua própria atividade e depois, obviamente, acompanhar isso com um grande planeamento. Muito obrigada, Manuel, mais uma vez, por esta conversa tão enriquecedora e por estas partilhas. Quanto a nós, encontramos-nos nos próximos Pfizer Talks com outros temas e outros convidados.